Gênesis 32 nos traz uma lição muito importante. A história de Jacó. Muitos de vocês conhecem a história de Jacó. O nome Jacó vai dizer ali nas suas interpretações, o nome de Jacó significa enganador, suplantador, e nós sabemos que a história de Jacó foi envolvida nessas coisas, né? Jacó enganou, Jacó tinha aquela pegada, aquele somebody love todo dele. E no capítulo 32 começa a narrar a história dele voltando para a terra dele. Para quem não sabe, ele teve ali uma confusão com o irmão dele, ele se fez passar por irmão dele, acabou pegando a bênção do pai dele que estava prestes a morrer, e fugiu, o irmão dele jurou-lhe de morte, e acabou que ele foi para a terra de Labão. Na terra de Labão ele enriqueceu, e casou com as duas filhas de Labão, naquela época lá era meio que podia, né? E acabou que ele voltou depois de um tempo, e a história narra mais ou menos assim, ó, Gênesis 32, 22. Sei que o contexto foi muito rápido, muito sucinto, né? Mas para a gente não ficar muito tempo aqui contextualizando você. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse homem era um anjo. E quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Quem sabe a resposta que ele tinha que dar? Jacó. E o que Jacó significa? Enganador, suplantador. É como se ele estivesse respondendo para o anjo. Quando o anjo lhe pergunta: Qual é o seu nome? Quem você é? Eu sou enganador, eu sou suplantador, mas eu preciso que você me abençoe. Jacó respondeu, né? Então o homem disse: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. No capítulo 32, alguns versículos antes, no versículo 10 diz assim, ó: Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Isso aqui é Jacó falando com Deus, né? Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 acampamentos. Isso aqui é Jacó falando com Deus, falando: eu não sou digno de toda a sua bondade, de toda a sua lealdade. Quando eu saí lá da casa do meu pai, tretado com meu irmão, eu tinha somente um cajado, só um pedaço de pau na mão. E nesses versículos que nós lemos aqui agora, depois de toda a situação que ele passou, ele está voltando com as suas 2 caravanas, era muito gado, era muita ovelha, o cara estava bonado, o cara estava muito rico, muito rico. Tanto é que uma das situações que levou com que eles se separassem lá, ele e o sogro dele, que eles estavam morando junto até então, era porque ele estava se tornando muito mais rico do que o sogro dele, e o sogro dele começou a crescer os olhos nas ovelhas dele. Entendeu aí qual que foi a pegada? E aí eles começaram a ter uma treta, um pastor brigou com o pastor do outro, e foi aquele rolo. Até que Jacó decidiu, Deus falou para ele: ó, pronto, chega, o seu tempo aí acabou, sai desse lugar. E ele está voltando, e nós lemos falando exatamente sobre isso. O que ele fez? Ele pegou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o Jaboque, e ele fez eles passarem o ribeiro, porém Jacó ficou atrás. E o texto nos diz que um anjo veio. Ele tinha um formato de homem, a gente não sabe dizer exatamente como que era, mas eu sei que era um anjo. A Bíblia depois vai dizer, os estudos dizem, a gente lendo a gente vai entender que ali era um anjo. E o que Jacó fez? Jacó era um cara muito doido. Jacó foi lá e grudou, começou a lutar com o anjo, tipo: não vou deixar você ir, eu vou lutar com você. E ele agarrou o anjo e falou: ó, só vou te soltar quando você me abençoar. E aí o anjo vira para ele, perguntando: qual é o seu nome? Como eu já antecipei aqui, ele virou para Jacó e falou assim: quem é você?
sabe? Deus nos faz essa pergunta hoje. Responde para Deus aí dentro do teu coração. Tem coragem de abrir seu coração e mostrar que você é enganador? E mostrar que você é lascívio? E mostrar que você é avarento, que você é maldizente, que você é mau caráter, que você é tudo de mal que você sabe acerca de si mesmo? Tem coragem de abrir o teu coração hoje para Deus? Porque hoje Ele te faz essa pergunta: qual é o seu nome? Quem é você? E foi o que aconteceu com Jacó, e ele teve que falar: meu nome é Jacó. Ele teve que dizer: eu sou realmente caloteiro, eu sou realmente um enganador, eu uso de artifícios humanos para conseguir conquistar algumas coisas. E aí o que Jacó pede para ele? O que Jacó fala para o anjo? Fala: ó, mas é o seguinte, eu só vou te deixar se você me abençoar. E o texto, agora a pergunta que me surge: como nós lemos aqui, Jacó saiu da terra do pai dele lá, e do irmão, saiu lá brigado com o irmão dele, e ele vai dizer que ele saiu só com um cajado, correto? Quando ele volta agora, que ele está tentando voltar, ele volta com 11 filhos, ele volta com 2 esposas, ele volta com 2 caravanas, ele tinha milhares e milhares de ovelhas, de camelo, de jumento, de boi, era muita coisa. E por que que ele sentia ainda que ele precisava ser abençoado? Por que que ele pediu para o anjo: eu quero a tua bênção? Você sabe por quê, querido? Porque a nossa prosperidade não consiste nos bens materiais que nós temos, que nós possuímos, que nós conquistamos. Jacó é prova disso. Ele voltou milionário. Ele voltou bonado. O cara tinha porva, mas ele sentia que ele ainda era um enganador. Ele ainda sentia que ele tinha aquela raiz dentro dele. Ele ainda necessitava. Ele assumiu que ele precisava de uma transformação quando ele pediu para o anjo: me abençoa, porque ele entendeu que o anjo era Deus, vinha ali na representação de Deus, representando Deus, e ele pediu: me abençoa. Tem coragem? O que você acha de fazer isso hoje com o Senhor? Reconhece diante de Deus hoje quem você é, reconhece os pecados que você tem, confessa. Jesus nos ensinou que aquele que confessa o pecado e abandona, este é curado, este é perdoado. Confessa, mas confessa e se arrependa dessa vida que você está vivendo. E eu te garanto que Deus vai fazer com você como Ele fez com Jacó e mudou o nome dele para Israel. Você sabe por que que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Você sabe por que que o anjo, em nome de Deus, mudou? Por que que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Como nós falamos aqui, nós sabemos o que Jacó significa. Agora, Israel, o que significa? Eu encontrei duas traduções aqui para o nome dele. 2 significados: aquele que luta com Deus, ou príncipe que luta com Deus. Algumas outras fontes vai dizer príncipe, porque Deus deu a ele a convicção de que tudo que ele tinha não mudava quem ele era. Deus deu a ele a convicção de que ele precisava ser uma nova criatura, ser uma outra pessoa. Por isso que Deus deu a ele a oportunidade de ser chamado Israel, mudando o nome dele de Jacó para Israel, de enganador para príncipe. Porque Deus faz isso, Deus pega aquele que não é nada, Deus pega aquele que diante da sociedade não é nada. Jacó era um cara quebrado, Jacó saiu da família dele brigado com o irmão, tinha acabado de enganar o pai, entrou em uma aliança com a sua mãe ali, ó, fez a caca e vazou, deixou tudo bagunçado. E Deus deu a ele lá um crescimento financeiro. Só que o crescimento que Jacó precisava ter, ele teve quando ele estava voltando, porque ele ia precisar ser uma nova criatura para reatar, para reconciliar com aqueles que ele deixou para trás perdido, tretado, brigado. Então que em nome de Jesus hoje você possa ter em Deus a possibilidade de adquirir uma nova identidade. Guarda essa palavra, nova identidade. Nós vamos estar trazendo aqui outra palavra e nós vamos dar continuidade para esse tema. A próxima palavra é nova identidade. Deus tem uma nova identidade para mim e para você. Amém? Obrigado você que ficou até o fim do vídeo.
compartilha, curte esse perfil Abba Pai que todo dia foi criado para dizer para você que eu e você precisamos ter um contato com Deus Pai, com o nosso Paizinho todos os dias. Então curte, comenta, compartilha. Deus abençoe você. Fica com Deus.